Temos ele aqui, falamos nas oportunidades, os irmãos trazem aqui na frente também. É um versículo muito bonito, né? 2 versículos muito bonitos e bastante conhecidos também. E desde já, agradecendo ao Senhor por mais essa oportunidade, que Ele nos concede estar nessa casa chamada Casa de Oração, ouvindo aqui as oportunidades, recebendo as orações, ouvindo louvores ou entoando louvores abençoados para o nosso Deus, né? Porque Deus, Ele é digno de receber a adoração da sua igreja, meus irmãos. Salmos, capítulo 27, versículo 4 e versículo 5. Vamos ler esses 2 versículos. A palavra do Senhor vai dizer: uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade Ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Vou repetir o finalzinho. Pois no dia da adversidade Ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Amém, meus irmãos? Só até aí os irmãos já podem se assentar em nome de Jesus, dando glória e honra ao nome do Senhor, porque Ele é digno de receber toda a adoração da sua igreja, irmãos. Graças a Deus estamos aqui nessa noite. Vamos procurar ser objetivos, que as mulheres ainda vão se reunir, para estar acertando aí os últimos detalhes do chá de mulheres, irmãos. E os irmãos prestem atenção, chá de mulheres, no dia 11 de junho, sábado que vem, vai ser uma bênção do Senhor. Vamos passar essa semana orando, jejuando, buscando, para que Deus possa estar aí dando a vitória, irmãos. Porque, irmãos, vamos falar a verdade, mesmo orando e jejuando, a batalha é travada, Mesmo fazendo a obra do Senhor, a batalha é travada. Agora, o tema dessa ministração dessa noite, o tema é: uma coisa só é necessária. Irmãos, uma coisa só é necessária. Às vezes nós achamos que nós precisamos de tantas coisas, mas Jesus vai falar aos nossos corações hoje: meu filho, minha filha, uma coisa só é necessária. E que coisa é essa? O salmista Davi, ele entendeu que coisa era essa. Ele compreendeu na sua mente e guardou no seu coração que coisa é essa que era tão necessária, acima de todas as coisas. Esse pedido do rei Davi eu acho muito bonito, porque ele disse aqui, uma coisa só eu peço ao Senhor. Ou seja, eu poderia pedir milhares de coisas, mas dessas milhares de coisas que eu poderia pedir, tem uma que é essencial, tem uma que é primordial. Eu poderia estar aqui fazendo muitos pedidos a Deus, mas eu quero pedir só uma coisa. E o que ele pediu, irmãos? Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Ou seja, que eu possa estar na presença do Senhor. Porque se alguém perguntar: pastor William, o que é morar na casa do Senhor todos os dias? É estar dentro da igreja todos os dias? Não, irmãos, eu entendo que morar na casa do Senhor significa fazer parte da família, é pertencer à família de Deus, é estar na presença do Senhor todos os dias das nossas vidas nessa terra. Porque como foi dito aqui no começo, nessa terra, a partir do momento que nós recebemos Jesus como nosso único, verdadeiro e suficiente Salvador, nós vamos ter que lutar até no último dia nessa terra. Até no último dia de vida nossa nessa terra, nós vamos estar em constante batalha. Irmãos, então nós não podemos passar nem um dia sequer longe da presença de Deus. Já pensou a gente estiver fora da presença do Senhor? Satanás vir contra as nossas vidas, porque ele vem para matar, vem para destruir tudo, vem para roubar, ele vem realmente para causar ruína. Então já pensou a gente arriscar? Não, eu vou dar uma saidinha da presença de Deus, vou ali para o mundo, vou me desviar um pouquinho, depois eu volto. Nós nunca sabemos o dia da manhã, O nosso lugar seguro é na presença do Senhor. Ainda mais agora que nós conhecemos a palavra. Ainda mais agora, irmãos, que nós somos muito mais cobrados e muito mais visados pelo Satanás também. Porque nós já conhecemos a verdade. E quando nós conhecemos a verdade, a única chance do inimigo nos vencer é nos fazer desviar da presença do Senhor. Então o salmista pediu: uma coisa eu peço ao Senhor, mas também a buscarei. Porque esse é um princípio.
não é só pedir, mas é buscar também. Não é só falar assim, eu quero isso, eu quero aquilo outro. Não, é buscar também. Às vezes nós pedimos muito, mas será que nós estamos buscando? O salmista entendeu que além de pedir, ele tinha que buscar. Ou seja, ele não poderia ficar passivo, né, na presença do Senhor. Irmãos, tudo que nós vamos fazer nessa terra exige um esforço, exige uma busca. No reino espiritual não é diferente também não. Deus já nos concedeu todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Deus ele já nos concedeu todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. A pergunta é, nós vamos viver isso ou nós vamos fugir disso? Porque quando nós não buscamos tomar posse da promessa da palavra, aí significa que nós estamos fazendo o quê? Fugindo das promessas de Deus, fugindo das bênçãos. Já observou, irmãos, que as bênçãos de Deus estão aí disponíveis a todos? Mas por que todos não tomam posse, pastor William? Porque tem muitos que rejeitam. Rejeitam de uma maneira ou de outra. Pastor, mas rejeitar a bênção é. Como que eu rejeito a bênção do Senhor? Eu rejeito a bênção do Senhor quando eu não vivo o propósito para o qual Deus me criou. Quando eu não vivo esse propósito, quando eu não vivo esse chamado, quando eu não quero fazer aquilo para o qual Deus me chamou para fazer, é a mesma coisa de eu estar rejeitando as bênçãos do Senhor. Quantos não largam a obra de Deus? Quantos não largam as coisas que Deus chamou ele para fazer? Quantos não saem da igreja? Quantos não se desviam da igreja? Quantos estavam com a mão no arado e tiraram a mão do arado, né? Deixaram de viver a palavra, deixaram de viver a promessa. Quantos não conhecem a promessa e no lugar de viver ali alinhado à palavra, prefere viver uma vida totalmente contrária à palavra? Então isso é rejeitar a bênção do Senhor, irmãos. Então o salmista, ele entendeu isso, a importância de estar na presença do Senhor. E uma coisa que eu acho interessante, irmãos, é que hoje em dia, aqui vai falar de adversidade. Hoje em dia, cada vez, nós estamos nos preocupando mais, porque cada vez está ficando mais difícil. A palavra de hoje é essa: uma coisa só é necessária. Pastor William, mas eu estou preocupado com tantas coisas, tem tanta coisa para me fazer, tem tanta coisa para me correr atrás, tanta coisa para me esforçar ali para me conquistar, tanta coisa que eu preciso. E Jesus continua falando: uma coisa só é necessária. Porque ele disse isso também, sabe para quem, irmãos? Ele disse isso para Marta. Quem não se lembra da história de Marta e Maria, né? Vamos dar uma recapitulada aqui, ó, em Lucas. Vamos aqui em Lucas. Vamos aqui em Lucas, irmãos. Lucas capítulo 10. Olha só o que a palavra de Deus vai dizer. Lucas capítulo 10, versículo 38. Olha só. Lucas 10, versículo 38. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ele uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, ao ouvir-lhes os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que a minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa, Maria. Olha só, irmãos, uma só coisa. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Era o que Jesus estava falando, ó. Uma coisa só é necessária. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Então, note, irmãos, que lição, né? Marta estava ali estressada. Marta estava ali ansiosa, preocupada, queria servir Jesus. Ela não estava fazendo uma coisa errada. Ela também queria servir Jesus. Ela estava fadigada com muitos afazeres. E ela até se indignou também, né? Porque Maria estava ali aos pés de Jesus no lugar de ajudar ela. As duas estavam ali, uma adorando Jesus, a outra querendo servir Jesus. Nenhuma estava fazendo coisa errada. Mas Marta estava estressada, ansiosa. Aí Marta chegou para Jesus e falou: Senhor, o Senhor não te importas que enquanto eu estou aqui trabalhando,
A minha irmã só está aí aos teus pés e não está me ajudando? Aí Jesus respondeu: Marta, Marta, você anda afadigada com muitas coisas. Você anda estressada com muitas coisas. Mas uma só coisa é necessária. É importante entender, irmãos. Jesus, ele estava aqui condenando o trabalho? Jesus, ele estava falando que não precisava trabalhar, que era só ficar ali à toa nos pés dele? Com certeza não, né? O trabalho é um princípio bíblico. Um trabalho é um princípio instituído desde a criação do homem. Quando Deus criou o homem e criou a mulher, Deus deu foi um jardim ali imenso para eles tomar de conta, lavrar, guardar. Deus deu um trabalho para o homem. Antes mesmo do pecado entrar no mundo, Deus já tinha dado ali uma ocupação, um trabalho para o homem. Então Deus de maneira nenhuma estava condenando um trabalho. Mas sabe o que Jesus estava querendo ensinar aqui? Jesus, ele estava querendo ensinar que o relacionamento com ele tem que vir antes do trabalho. Isso é um princípio bíblico. O relacionamento com Jesus, irmãos, vem antes de qualquer trabalho. Deus criou o homem para ter comunhão com ele. Depois Deus deu uma ocupação para o homem. O princípio da Bíblia, em Mateus 6, versículo 33, também diz isso, né? Buscai o reino de Deus e sua justiça em primeiro lugar, e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. Primeiro o relacionamento, depois o trabalho. Uma coisa só é necessária, é ter relacionamento com Deus. Pastor, e as demais coisas? As demais coisas são acrescentadas nas nossas vidas. Uma coisa é necessária, as outras são acrescentadas, irmãos. É esse o princípio que nós devemos entender. Jesus deixou também esse princípio escrito lá no Salmo 127. Olha só o Salmo 127, o que vai dizer a palavra do Senhor. Se o Senhor não edificar a casa, Salmo 127, irmãos. Vamos lá comigo? Salmo 127. Olha só o que diz. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Olha só, se o Senhor não for o construtor da nossa casa, em vão vai trabalhar aqueles que querem construir sozinhos, né? Sem Deus. Se o Senhor não guardar a nossa casa, irmãos, em vão vigia a sentinela. Pode colocar muro alto, pode colocar cerca elétrica, pode colocar câmara para todo lado, pode ficar acordado, nem dormir de noite vigiando, mas se o Senhor não for o nosso protetor, irmãos, não adianta de nada. Aí olha só o que o versículo 2 vai dizer, ó. Inútil, vai ser inútil, ó. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Então Jesus está falando assim, ó, vai ser inútil acordar cedo, acordar 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, trabalhar 12, 13, 14 horas por dia, fazer hora extra, chegar tarde da noite. Vai ser inútil você fazer isso se você não colocar o relacionamento comigo em primeiro lugar. Esse aí vai ser o pão de dores. Você vai até conquistar, você vai conseguir, você vai receber o seu salário, vai receber sua hora extra, mas se não me buscar em primeiro lugar, vai ser pão de dores, vai ser com muito sofrimento, vai trazer coisas ruins para a sua vida, vai trazer consequências para a sua vida, para a sua família. Porque já viu, irmãos, aquelas pessoas que só trabalham o tempo todo, depois nem vive direito, vai trazer consequências. Deus estava ensinando isso. Aí Deus falou assim, ó, se você me buscar em primeiro lugar, o relacionamento comigo em primeiro lugar, eu vou dar o sustento que você precisa até quando você estiver dormindo, até quando você estiver descansando. Eu vou estar ali quebrando os ferrolhos de bronze, eu vou estar ali aplanando os caminhos tortuosos, eu vou estar ali tirando todo impedimento. Já viu o sono do justo? O sono do justo, você dorme, às vezes está até preocupado com algo, mas você bota nas mãos de Deus, você entrega nas mãos dele, você dorme, irmãos. Enquanto você está dormindo, Deus está trabalhando. Enquanto o reino das trevas está desejando o teu mal, Deus está ali desfazendo toda a obra. Por quê? Porque você coloca o relacionamento com ele em primeiro lugar. Aí a Bíblia vai dizer no Provérbios 10, versículo 22, vai dizer o seguinte: as bênçãos do Senhor é que enriquece e não acrescentam dores. Tá vendo, irmãos? Quando nós buscamos o reino de Deus, sua justiça em primeiro lugar, o nosso trabalho ele vai ter os verdadeiros frutos que nós precisamos.
Nós estamos numa campanha, num propósito de 1 ano, no Salmo 128. E o Salmo 128 diz isso, né? Bem-aventurado o homem que anda nos caminhos do Senhor, o homem que teme ao Senhor e anda nos caminhos do Senhor. Ali vai dizer, feliz será e tudo irá bem. Ele comerá do fruto do seu trabalho. Então o trabalho é abençoado por Deus. Nós vamos comer do fruto do nosso trabalho. Agora, irmão, se a gente ficar preocupado, porque como eu falei, as coisas estão cada vez mais difíceis. Todo dia que você vê notícia é aumento disso, aumento daquilo outro, é crise mundial, é crise não sei aonde, as coisas ficando cada vez mais difíceis, a injustiça social aumentando cada vez mais. Mas se você for ficar focado nisso, você perde o seu relacionamento com Deus. Você apaga a chama do Espírito Santo de dentro de você. A Bíblia fala de uma parábola. Essa parábola é a parábola do semeador, que vai dizer, o semeador saiu para semear. E ele lançou ali a mesma semente, né, em vários solos. O que é essa semente? A palavra de Deus. Mas ele lançou em vários solos diferentes. Vai dizer que ele lançou num solo ali, que esse solo ele era espinhoso. Vai dizer que os espinhos cresceram e sufocaram aquela semente. Matou a semente não germinou, a semente não deu fruto, foi sufocada. E ali Jesus vai explicar o que significa esses espinhos. Jesus fala, os espinhos são os cuidados, os espinhos são as preocupações dessa vida e o engano das riquezas. A semente é a palavra de Deus. Os espinhos são as preocupações dessa vida e o engano das riquezas. Tem muitas pessoas que colocam a confiança na sua própria capacidade, na força dos seus braços. Muitos confiam na ilusão das riquezas, confiam mais nas riquezas do que em Deus, irmãos. Muitos colocam a confiança no seu próprio entendimento, na força dos seus braços, né? A Bíblia fala, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção do nome do nosso Senhor. Nós buscaremos o reino de Deus, sua justiça em primeiro lugar. Então, irmãos, as preocupações dessa vida e a ilusão das riquezas, aquela vontade de ganhar, aquela necessidade que nós achamos que nós temos de conquistar muitas coisas, muitas vezes nós corremos o risco de ter a palavra de Deus sufocada dos nossos corações por causa dessas preocupações, as ansiedades. Então o que nós temos que fazer, irmãos? Descansar no Senhor. Pastor William, estou enfrentando uma crise financeira. Busque o reino de Deus, sua justiça em primeiro lugar e descanse no Senhor. Mas não é para descansar parado, né? É para descansar trabalhando. Salmos 27:14, né? Espera, pois, no Senhor. Ah, então vou esperar parado. Não, espera, pois, no Senhor. Esforça-te e eu fortalecerei o teu coração. Então é esperar se esforçando, né? É esperar trabalhando. É esperar buscando. Pastor William, o mundo está em crise, mas nós estamos em Cristo Jesus, irmãos. Ele é que é o nosso provedor. Então, uma coisa só é necessária. Pastor William, aquele tanto de problema. Uma coisa só é necessária: o nosso relacionamento com o nosso Criador, meus irmãos. Eu já tive várias experiências assim, por isso que eu trago essa palavra para os irmãos. Que eu achava que eu tinha que fazer e acontecer e tinha que estar o tempo todo me matando. Aí Deus falando, meu filho, não é bem assim. O salmista, irmão, se a gente for reparar, vou voltar aqui para o Salmos 27. O salmista, se a gente for reparar, voltem para o Salmos 27. A primeira coisa que ele fez foi buscar a Deus, não por aquilo que Deus pode fazer. A primeira coisa que ele fez foi buscar a Deus por quem Deus é. Vamos ler de novo, ó, o Salmos 27, versículo 4. Ó. Diz assim, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Olha, então para que ele buscou a Deus em primeiro lugar, irmãos? Foi para ganhar um carro? Foi para ganhar uma casa? Foi para ficar rico? Não, ele queria buscar a Deus em primeiro lugar para contemplar a beleza do Senhor, para falar como que Deus é lindo. Eu imagino essa cena assim, né? O salmista babando, como que meu Deus é lindo, como que meu Deus é maravilhoso, como que meu Deus é gracioso, irmãos. É como Maria, né?
Maria estava aos pés de Jesus só admirando o mestre, falando como meu mestre é inteligente, como meu mestre é sábio, como meu mestre é amoroso, como meu mestre é gracioso. E Marta estava lá, fadigada, correndo para lá e para cá, nem percebia o quão Jesus é bonito, maravilhoso, irmãos. Marta não estava percebendo. Sabe qual é o problema de Marta? Marta queria fazer muitas coisas, mas Marta queria fazer as coisas, Marta queria estar onde Jesus não estava. Às vezes nós queremos fazer muitas coisas, mas nós queremos fazer coisas, irmãos, aonde Jesus não está. Maria estava aonde Jesus estava. Não importa o tanto que nós temos que nos esforçar nessa terra, mas nós temos que estar aonde Jesus está. E aonde Jesus está, pastor? Jesus vai estar, irmãos, no caminho que Ele traçou para nós andarmos, e Ele vai estar naquele caminho juntamente com a gente. Porque às vezes Jesus Ele traça um caminho para nós irmos, e nós queremos desviar deste caminho, ir para outro caminho a qual Ele não traçou. Por quê? Por causa das preocupações dessa vida. Até quando você recebe uma proposta de emprego ou de melhoria no seu emprego, você tem que perguntar: Deus, essa proposta vai continuar me deixando no seu caminho ou vai me tirar do seu caminho? Essa proposta ela veio de ti ou essa proposta ela veio para me desviar do seu caminho? Temos que perguntar, né, irmãos? Temos que ter o discernimento sobre essas coisas. Porque sabe qual é a estratégia do Satanás? A estratégia do Satanás, irmãos, nem sempre é nos oferecer coisas ruins, não. O Satanás vai oferecer droga, bebida, isso destrói. Não, são coisas ruins, isso destrói a vida da pessoa, a saúde. Mas nem sempre o Satanás vai oferecer coisas ruins, não. Muitas vezes Satanás vai te oferecer coisas boas. E por que ele te oferece coisas boas? Ele te oferece uma coisa boa para te desviar do melhor. Ele sabe que Deus tem o melhor para a sua vida. Então muitas vezes ele vai vir com uma proposta indecente. Muitas vezes ele vai vir com pratos, irmãos, que não vêm de Deus. E temos que estar atentos a isso, né? Então essa é a estratégia do inimigo. Então nós temos que estar onde Deus está. Em primeiro lugar, o salmista buscou a Deus por quem Ele é. Senhor, eu quero contemplar a sua beleza. Eu quero adorar o Senhor. Eu quero ver quanto que o Senhor é maravilhoso na minha vida. E aqui vai dizer também que o salmista buscou a Deus para meditar no seu templo, para ficar meditando. O que é meditar? Trazer à memória, né, as coisas da palavra de Deus. Trazer à memória, fazer voltar à nossa memória aquilo que nós já aprendemos. Isso é meditar. Então o salmista fala: eu quero meditar no seu templo, eu quero estar na sua presença para ficar sempre meditando na tua palavra, buscando uma direção. Porque eu sei que é o Senhor que vai me dar a direção correta. Irmãos, às vezes acaba de acontecer alguma coisa nas nossas vidas. Eu já tive essa experiência. Às vezes acaba de acontecer uma coisa nas nossas vidas e nós já queremos sair doido para resolver. Meu Deus, aconteceu isso, eu já tenho que sair para resolver. Tenho que resolver isso urgentemente. Não, irmãos, nós temos que parar, orar e perguntar para Deus: Deus, como que eu vou sair dessa situação? Como que eu vou resolver esse problema? Irmãos, vamos fazer uma análise. A maioria das nossas decisões, a maioria das decisões que nós tomamos, nós não lembramos de perguntar para Deus antes se é aquela decisão que nós devemos tomar realmente. Muitas vezes é depois que nós lembramos, né? Poxa, podia ter consultado a Deus. Poxa, podia ter perguntado para Deus se era isso mesmo, se era essa decisão que eu deveria tomar. Então, irmãos, está na presença de Deus. Buscar o reino dele em primeiro lugar, o relacionamento em primeiro lugar. Meditar na palavra do Senhor. Buscar uma direção de Deus é essencial para as nossas vidas. Então note que o salmista primeiro buscou a Deus por quem Ele é, mas depois ele sabia que isso ia ter consequências boas para a vida dele. Ele pensou assim: eu buscando a Deus por quem Ele é, na hora que eu for precisar, Deus Ele vai me ajudar, Ele vai estar comigo. Isso vai trazer benefícios para a minha vida. E aí ele sabia que ele tinha que buscar a Deus por quem Ele é, mas que ele poderia buscar a Deus também por aquilo que Deus faz. Porque não é pecado buscar a Deus por aquilo que Ele faz também, né, irmãos? Porque Ele que é o nosso provedor. Ele é o nosso auxílio bem presente no momento de angústia. Todos nós, irmãos, nós entregamos nossa vida para Jesus. Só fazer uma análise. Todos nós entregamos nossa vida para Jesus é porque nós precisamos de algo.
Nós não entregamos nossa vida para Jesus porque nós já temos tudo, não. Nós entregamos nossa vida para Jesus porque todos nós precisamos de algo. Às vezes a pessoa está passando ali uma crise financeira muito grande e fala, minha vida sem Deus não está indo para frente. Vou buscar a Deus, porque eu preciso resolver minha vida financeira. Pastor William, é pecado? Claro que não. Deus que é o provedor, o dono do ouro e da prata, não é pecado nenhum. Aliás, você está indo buscar na fonte certa. Né, irmãos? Então tem pessoas que estão enfrentando um problema financeiro. Busca a Deus por causa disso no primeiro momento. Mas depois que vai conhecendo a Deus, irmãos, depois que vai tendo um relacionamento, que vai sendo impactado pelo poder de Deus, irmãos, essas coisas começam a se tornar secundárias. Aí a pessoa começa a desenvolver um verdadeiro relacionamento com Deus. Tem pessoas que estão bem financeiramente, não estão precisando de nada financeiro, mas às vezes estão com uma doença da alma, um vazio na alma, ou um problema emocional, ou um problema sentimental, familiar, saúde. Busca a Deus por aquilo que Ele pode fazer. Na minha vida foi assim. Quando eu busquei a Deus, quando eu resolvi entregar minha vida para o Senhor, eu não estava enfrentando problema financeiro, não. Porque graças a Deus eu tinha um emprego estável, né? Estabilizado. Tinha minha família, tinha até um carro, tinha um salário todo mês. Eu não estava precisando de nada financeiro, mas eu estava precisando de algo espiritual. Eu estava uma pessoa triste, depressiva, aquele vazio na alma, não via sentido em nada, irmãos. Estava pensando até em desistir de tudo na minha vida. Irmãos, chegou um momento que nem trabalhar eu estava tendo vontade mais de trabalhar. E olha que eu gosto de trabalhar, meu serviço é muito bom, mas eu estava tão desanimado, não estava com vontade de trabalhar, não estava com vontade de ter relacionamento, né, pessoal com minha família, não tinha vontade de ir na casa de um parente meu. Se alguém fosse lá em casa, eu não gostava, ficava mal-humorado, porque eu queria ficar preso ali no meu universo, no meu mundinho. Estava ficando depressivo, desanimado, nada tinha graça para mim. Parecia que o mundo estava em preto e branco. Então eu fui buscar a Deus, porque eu precisava de algo na minha alma, de algo espiritual. Então todos nós, no primeiro momento, nós buscamos a Deus por aquilo que Ele pode fazer. Mas depois nós passamos a buscar Ele por aquilo que Ele é, e mesmo assim Ele continua fazendo nas nossas vidas. Então olha só, o salmista entendeu a importância de buscar a Deus quando tudo vai bem. Porque no dia mal, no dia da provação, Deus ia dar livramento para ele. Olha só o versículo aqui, ó. Versículo 5, o que diz, irmãos? Versículo 5. Pois no dia da adversidade, Ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Ou seja, ele está falando, eu vou buscar a Deus, vou buscar o relacionamento com Deus em primeiro lugar, porque eu sei que no dia que eu precisar, Ele vai estar comigo. Sabe qual é o problema? Às vezes as pessoas passam a vida toda sem ter um relacionamento com Deus, irmãos. Aí somente no momento da adversidade é que vai buscar a Deus. Somente no momento da aprovação, somente no momento que está precisando, aí vai buscar a Deus. Mas Deus é misericordioso, Deus é cheio de graça. Quando essa pessoa busca a Deus, o que Deus faz? Rejeita a pessoa? Não. Quando essa pessoa busca a Deus, Deus ele vai e abençoa aquela pessoa. Deus restaura aquela pessoa. O problema é que às vezes a pessoa, quando é restaurada, vira ingrata de novo, né? Sai da presença do Senhor de novo, irmãos. Esquece do benefício que Deus fez. Aí para de buscar a Deus de novo. Aí quando volta a ter é um ciclo vicioso, né? Quando volta a ter uma adversidade, aí volta a buscar a Deus de novo, como foi dito aqui, né? Aí volta a buscar a Deus de novo. Aí se torna um ciclo vicioso, né, irmãos? Mas a palavra de Deus nos ensina a buscar a Deus em todos os momentos. Os momentos bons é buscando, adorando, glorificando o nome do Senhor. No dia da adversidade, continuar confiando, buscando, glorificando o nome do Senhor do mesmo jeito. O salmista falou, eu sei que se eu buscar a Deus, no dia da adversidade, Ele me esconderá. Ou seja, Ele me protegerá. Já passou por situação assim, irmãos? Que você olha assim, tem dia que você olha assim e fala, meu Deus, o inferno se levantou. Parece que seus inimigos se multiplicaram. O salmista falava muito isso, né? Senhor, como parece que meus inimigos têm se multiplicado. Parece que seus problemas aumentaram. Tem dia que parece que as coisas, né, tomam uma dimensão maior. Mas é justamente nesse dia que Deus ele vai te esconder.
pode um exército se levantar contra ti. É o que diz aqui, ó, no Salmos 27, ó. O Senhor é minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizar o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Olha, irmãos, pode um exército se levantar contra nós. Pode os principados e potestades se levantar contra nós. Quando nós buscamos a Deus, Ele nos esconde. Nem os nossos inimigos vão conseguir nos enxergar, porque Deus, Ele nos esconde, irmãos. Então a vantagem de se buscar a Deus por aquilo que Ele é que no momento que nós mais precisarmos, Ele vai estar ainda com a gente, irmãos. Sabe por quê? Aqui fala de adversidade. Aqui fala do dia da adversidade. E a adversidade, irmãos, ela vem para todos nós. O dia mau, ele vem para todos nós. Muitas vezes, irmãos, você vai tendo pistas ali, que vai vir algo difícil na sua vida, né? Você vai vendo ali, você vai analisando e pensa, meu Deus, eu creio que eu vou passar por uma situação difícil. Eu creio que isso aqui vai ser difícil de superar. Eu creio que isso aqui vai ser uma situação difícil. Então você começa a se preparar para aquilo. Mas sabe o que é pior, irmãos? O pior é quando a adversidade vem do nada. Quando você menos espera, vem aquela adversidade. Parece que o mundo caiu aos seus pés do nada. Estava tudo indo bem, quando vê que não. Já viu o céu, quando está aquele céu azul? O dia, quando está ensolarado. Aí do nada o dia começa a fechar, irmãos, nublar e cai aquela tempestade. Às vezes você não levou nem guarda-chuva, nem se preparou para a adversidade, irmãos. Tem adversidade que é assim. Quando a gente menos espera. Às vezes uma notícia de um desemprego. Às vezes uma notícia de um parente que adoeceu. Às vezes uma notícia de um parente até que perdeu a vida. Algum acidente. Alguma crise financeira que vem repentinamente. Então tem adversidades que vêm do nada. Ontem eu tive uma experiência, compartilhar aqui com os irmãos rapidinho o que é importante fazer quando isso sobrevém sobre as nossas vidas. Ontem eu tive uma experiência que foi interessante. Ontem o dia do evangelismo. E no dia do evangelismo, irmãos, o que eu estava fazendo, né? Teve uns dias aí que eu estava indo trabalhar no dia do evangelismo. E aí eu estava pedindo para os irmãos me ajudar, né? Os irmãos, um pegava a sopa, o outro levava o caldeirão, o outro pegava, o outro me ajudava aqui e ali. Então eu estava indo ali, irmãos, trabalhar no dia de sábado. E sábado era hora extra. Só que aí, hora extra lá eu posso fazer, né? 2 sábados sim, 2 sábados não. Mas aí eu estava indo direto. Aí eu comecei a ir todo sábado, comecei a ir nos feriados também. Eu pensei, no meu pensamento, por isso que a Bíblia fala, não se apoie no seu próprio entendimento. Confie em Deus de todo o seu coração. No meu pensamento eu pensei, não, a igreja agora está uma bênção, tem muitas pessoas para ajudar, agora eu posso trabalhar mais. Para o homem, né? Aí eu fui, comecei a fazer hora extra nos sábados e fiz até um feriado também. Só que aí eu já comecei a ficar assim, eu falei, rapaz, acho que esse negócio não está certo não. Eu tenho que passar mais tempo com minha família, eu tenho que descansar mais. Feriado é o dia que minha filha tem folga também, é o dia que eu poderia estar saindo com ela. Comecei a meditar sobre isso, né? Aí comecei a perguntar para Deus, isso está certo? Eu estou indo pelo caminho certo? Ou eu estou aqui distraindo, ficando disperso, indo para o caminho errado, né? Então, meus irmãos, comecei ali. Aí começou algumas coisas a acontecerem assim, aí eu orei para Deus, pedi uma direção para Deus. Eu falei, não, eu não estou indo na direção que Deus quer para a minha vida, não. Aí eu fiz um voto com Deus. Falei, Senhor, todos os dias, todo sábado agora que tiver evangelismo, eu faço um voto com o Senhor de não vir mais trabalhar. Eu vou fazer a obra a qual o Senhor colocou na minha mão e na mão dos irmãos também. Porque essa obra é coletiva, irmãos. Mas tem coisa que Deus quer só com você também. Aquela sua parte ali que é para você fazer, não é para o seu irmão fazer. É para você fazer. Então eu entendo que tem coisas que Deus quer que eu faça. É claro que tem imprevistos também, né? Que os irmãos estão aqui como bênção do Senhor para nos ajudar também. Mas tem coisas que Deus colocou na minha mão e eu não posso delegar a outros se não for a vontade do Senhor. Então eu falei, Senhor, todos os dias do evangelismo eu vou começar a preparar o evangelismo desde cedo, porque eu sei que tem irmãos que trabalham no turno, outro no outro, outros têm outros compromissos, eu sei disso, as escalas também, né? Eu falei, Senhor, no dia do evangelismo eu vou me dedicar para o evangelismo. Irmãos, e no dia do evangelismo,
Não é só a hora que a gente chega aqui, né, já está com a sopa, vai não. O dia do evangelismo a gente começa a ajeitar as coisas desde cedo. Então leva o caldeirão logo de manhã, tem as roupas lá, minha esposa fica separando as roupas, ajeita uma coisa aqui, ajeita outra coisa ali. Quando é de tarde tem que pegar o caldeirão, então é o dia todinho de preparação. E aí tem que estar repreendendo também os impedimentos, né, irmãos? E uma coisa que nós temos que começar a fazer é consagrar mais no dia do evangelismo. Fazer um propósito com a igreja. Ó, igreja, vamos no dia do evangelismo fazer um jejum. Pastor, que hora até que hora? Não sei. Você vai definir. É do seu coração. O que importa é a gente estar no mesmo foco, na mesma visão. Vamos tirar um período de jejum e oração no dia do evangelismo. Então, irmãos, porque às vezes a gente corre igual Marta, correndo para lá e para cá igual Marta, mas esquece de estar aos pés de Jesus para ouvir. Senhor, me dê a direção para o dia de hoje. Aí as coisas começam a desandar. Quando vê que não, você é pego de surpresa, não levou o guarda-chuva e enfrentou uma tempestade, porque não se preparou. Então ontem comecei a preparar todas as coisas. Aí fui ali, levei o caldeirão, fui de manhã com a minha esposa, com o Pedro. Fui lá na Monteiro, né, onde vende doce. Comprei umas pipocas para as crianças. Comprei uns equipamentos para levar a caixa, né, de som, para o irmão estar louvando, adorando a Deus. Comprei um equipamento para o microfone, para o violão. Fomos preparando tudo. Minha esposa separando as roupas. Fomos preparando tudo. Quando chegou a hora de pegar a sopa, coloquei o caldeirão dentro da van. Aí fui lá para o irmão Antônio. Irmãos, quando eu estava chegando do irmão Antônio, quando eu estava chegando na frente da casa do irmão Antônio, eu nem desliguei a van. A van desligou sozinha. A van que apagou, não precisei nem desligar, a van apagou. Aí, irmãos, eu não vou mentir não, veio um baque, né? Naquela hora veio aquele baque. A gente pensa em tudo que nós preparamos, aí na hora veio aquele baque. Eu parei na frente do irmão Antônio assim, falei, meu Deus. Aí, irmãos, fomos lá dentro, né? Pegamos a sopa, quando eu vi aquele caldeirão de sopa, aquele caldeirão lindo. Quase até a boca, né, de sopa. Aquela sopa saborosa, só de você olhar dá água na boca, pastor. Só de olhar daquela água na boca. E eu, meu Deus. Aí coloquei lá, e só falando, meu Deus, meu Deus. Irmãos, nós somos muitas vezes, né, nós somos assim, fracos no momento da adversidade. Aí chegou um momento que eu pensei assim, Senhor, e agora? Aí chegou um momento, é como se fosse assim um balde de água fria. Você preparando tudo. Sabe aquele balde de água fria? Eu falei, Senhor, e agora? Aí, irmãos, por alguns instantes, eu pensei em nem fazer o evangelismo, tão contrariado que eu fiquei. Porque eu já tinha enfrentado nessa mesma situação com o carro e eu sei o trabalho que deu, né, irmãos? Aí teve uma hora que eu desanimei assim, eu pensei, acho que eu não vou fazer nenhum evangelismo hoje. Só que na mesma hora, irmãos, eu comecei a me lembrar da sopa, comecei a me lembrar das roupas que nós ganhamos, comecei a me lembrar das coisas que nós compramos, toda a preparação, comecei a me lembrar daquelas crianças lá no sol nascente para receber essa sopa. Eu falei, não, Senhor, no dia da adversidade, o Senhor vai nos ajudar, não vai nos desamparar. O Senhor vai nos dar a direção certa. Aí fiquei parado um bom tempo ali com meu filho. Aí liguei para o evangelista Jefferson, né, pedi para ele pegar a sopa. Ele pegou a sopa, levou lá para casa, porque a van eu já vi ali que não ia pegar na hora, né? Aí, irmãos, teve que chamar, né, um socorro. O socorro levou a van lá para casa. Aí nisso eu já me lembrei do irmão André, liguei para o irmão André também, perguntei se ele poderia ir na hora do evangelismo, né, porque o pastor também estava sem o carro. Perguntei para o irmão André, aí eu fui ligando uma coisa com a outra, né? O irmão André falou, não, pastor, não estou trabalhando não, vou sim, é bênção do Senhor. Aí eu fiquei ligando uma coisa com a outra, né? Esses dias mesmo o carro do irmão estava quebrado, não era isso, irmão? Esse dia mesmo o irmão também estava com problema no carro. Aí, irmãos, veja que Deus ele deu a vitória esses dias para o irmão arrumou o carro dele. Então veja que Deus ele faz tudo na hora certa. Deus ele faz tudo na hora certa. Ali eu vi o propósito. Aí o irmão foi grato, né? Colocou o carro ali na obra também, porque é assim, irmãos. Quando Deus nos abençoa, quando Deus nos ajuda, nós não podemos ficar com a bênção só para nós temos que ser gratos. Temos que ser um canal de bênção. Porque a Bíblia fala dos 10 leprosos. 10 foram curados. Mas quantos voltaram para agradecer, irmãos? Quantos voltaram para agradecer? Apenas um voltou para agradecer. Que a gente seja esse um, irmãos, que agradece ao Senhor quando Ele nos abençoar. Senhor, o Senhor me abençoou, como gratidão, eu vou ser um canal de bênção também. Então veja que Deus ele fez tudo certo, tudo na hora certa. Aí o irmão nos ajudou, os irmãos nos ajudaram. E aí deu tudo certo, irmãos. O evangelismo foi feito, aquelas crianças foram alcançadas, receberam as roupas que eram para receber, receberam o alimento que era para receber, as orações foram alcançadas.
Então o que eu estou querendo dizer com isso? É que nós não podemos parar nem no dia da adversidade. Porque em alguns instantes eu pensei em parar ali. Não ir naquele dia, né? Não ir ontem, irmãos. Mas, irmãos, é justamente na adversidade é que Deus vai nos provar. Quando tudo está bem, é fácil fazer a obra. Quando tudo está bem, é fácil. Mas quando tudo diz que não, é que a voz dele nos encoraja a prosseguir. Não é verdade, irmãos? Falei, não, Senhor. Eu sei que o Senhor vai dar uma solução e a obra vai ser feita do mesmo jeito. Aí eu falei para o meu filho, Pedro, a obra de Deus não pode parar, essa obra vai ser feita. Fomos lá e foi uma bênção. Então, irmãos, mesmo no dia da adversidade, Deus, Ele não nos desampara. Ele dá um escape. Aí se Deus quiser, essa semana vamos estar resolvendo. É no tempo de Deus, é no jeito que Deus vai querer. Porque eu não vou ficar igual Marta, correndo para lá e para cá sem ouvir a voz de Deus. Eu vou ficar igual Maria, Senhor, me dê agora a direção do que nós temos que fazer. E tudo vai ser resolvido. Então, irmãos, eu sei que nós vivemos tempos difíceis. Eu sei que cada vez mais nós temos que nos esforçar para botar o pão nosso de cada dia dentro da nossa casa. Mas em primeiro lugar, vamos buscar esse relacionamento com o Senhor. Que aí, todas as demais coisas, Ele vai estar colocando no lugar para cada um de nós. E no dia da bênção, vamos dar glória a Deus, vamos fazer a obra. Mas no dia da luta também, irmãos, vamos continuar fazendo assim mesmo. Porque Deus é que nos dá a vitória por Cristo Jesus. O apóstolo Paulo falou, né? Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de Cristo Jesus. Portanto, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque nenhum trabalho é em vão no Senhor. Nenhum trabalho é em vão, irmãos. Quando nós não desistimos, o próprio Deus, Ele nos abençoa com toda sorte de bênçãos nas nossas vidas. Amém, meus irmãos? Então, quantas coisas são necessárias, irmãos? Um monte? Não. Apenas uma coisa é necessária. É o nosso relacionamento com Deus. E todo demais é ajeitado, é endireitado. Tudo que nós precisamos, Deus, Ele vai colocar em ordem nas nossas vidas. Amém, meus irmãos? Essa foi a mensagem objetiva, mais eficaz, né? E quem crê, aplauda o nome do Senhor bem forte nessa noite, porque Ele é fiel nas nossas vidas. E uma coisa que